se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Queria que vocês repetissem comigo o versículo 7, eu falo e vocês repetem. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Esse texto é um texto que me veio ao coração ontem. Eu não sabia nem o que eu ia pregar hoje. Não porque eu não sabia, porque estava desapercebido, não, porque eu estava querendo saber o que eu ia pregar. Estava considerando a semana toda o que seria ministrado nesta manhã para os irmãos. E eu não forço a barra para isso não, sabe? Se eu vier chegar aqui na hora de pregar sem nada, eu não me preocupo com isso. Porque é Deus que é o dono da obra. E é Ele quem fala, e é Ele que dá o sentimento. Certo? E eu sempre descanso nisso. Sempre Deus tem algo a dizer aos nossos corações. E eu estava ontem lá em casa, perto do meio-dia, e veio esse texto no meu coração. Veio o texto assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é um texto que me chamou a atenção e que falou muito forte no meu coração desde então, porque é um texto que nos centra em uma realidade de vida cristã. Realidade esta que só pode acontecer mediante algo de extrema importância, que é todo o conjunto doutrinário do Novo Testamento, ou podemos chamar de a fé, ou podemos chamá-lo também de o Evangelho, a verdade e coisas desse tipo, ou nesta tônica, neste significado. Por que esse texto é um texto que só pode acontecer? Este combati o bom combate, este completei a carreira e este guardei a fé, só é possível mediante o Evangelho. O Evangelho faz com que toda esta situação, toda esta prática, toda esta experiência contida no versículo 7 aconteça em nossas vidas de maneira prática. Porque aqui ele fala de uma carreira, e esta carreira consiste em um bom combate da fé. Você já está combatendo o bom combate da fé? E aí muitos podem pensar que o combate da fé é um combate que é estabelecido diante de uma luta por conquistar alguma coisa. Isso é bem comum no meio dos cristãos. E aí, estou na luta, estou na guerra espiritual, estou na luta espiritual, estou combatendo o bom combate da fé, mas Deus é comigo, Deus vai me honrar, Deus vai fazer com que tudo aconteça, porque Deus é fiel. Então tem muito isso. E eu não quero aqui, neste momento, nesta manhã, estar confrontando ou contrariando este pensamento. Quem pensa assim, bom para ele, ou para eles. Mas nós não pensamos assim porque ele fala de um combate espiritual que está de acordo com a vontade de Deus. É um combate para alcançar coisas eternas, coisas espirituais, concernentes a Deus e ao seu reino,
a sua vontade eterna. E isso acontece mediante esse combate que se trava em defesa da verdade. Verdade é esta, fé esta, que está aqui, ó, guardei a fé. Paulo, ele foi um guardião da fé, um defensor da verdade. A luta de Paulo, o combate de Paulo era em defesa da verdade. E ele sabia que depois da sua partida entrariam lobos vorazes no seio da igreja e não iam poupar o rebanho de Deus. Com mentiras, com doutrinas de homens, com este legalismo, esse legalismo religioso, com palavras que os profetas não pregaram, que Jesus não pregou, que os apóstolos, os 12 apóstolos do Cordeiro não pregaram. Evangelho e palavra que não está no Novo Testamento. Então esse combate, esta carreira, é uma carreira, é uma vida em defesa da verdade. Verdade objetiva e verdade subjetiva. Vou explicar. A verdade objetiva é este arcabouço neotestamentário. As doutrinas, que são invioláveis, imutáveis. Não tem como tirar uma vírgula da doutrina, ou colocar, acrescentar uma vírgula, um tio. O próprio Jesus declarou em Apocalipse que aquele que tirasse uma vírgula ou um tio, ia ser acrescentado, né? Disciplinas sobre essa pessoa que tirou ou acrescentou alguma coisa da palavra. A palavra, ela foi entregue, como o próprio apóstolo Paulo declarou, que a fé que é dos eleitos de Deus foi entregue de uma vez por todas à igreja. A fé foi entregue uma vez por todas, está entregue, está aqui a fé. A fé é esse conjunto de doutrinas. É o ensinamento dos apóstolos. É aquilo que nós temos como um legado de Deus para nós. E a igreja tem esse papel. Se você faz parte da igreja, eu falo se você, eu não estou duvidando que você é participante da igreja, não. Eu estou considerando de maneira positiva. Sendo participante da igreja, tendo crido em Deus, tendo sido regenerado pela vida eterna, sendo um membro do corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade. Você que está sentado aí, juntamente com os irmãos que estão em suas casas, e eu também. Todos os cristãos têm uma responsabilidade. Pastor, qual é a responsabilidade do cristão? É de ser coluna e baluarte da verdade. Por quê? Porque a verdade de Deus é a engrenagem, é a força motriz que vai desenrolar, desenvolver, que vai fazer acontecer a vontade de Deus neste mundo, em nossas vidas. Então, se existe um mover de Deus, no sentido de obra de Deus, Deus está trabalhando, né? E Ele estando trabalhando, a obra dele é silenciosa, interior, espiritual e eterna. Deus não tem nada a ver com coisas, Deus não tem nada a ver com essa caixa aqui, ó. Deus não tem nada a ver com isso aqui. A obra de Deus, ela acontece na alma, no coração dos seus filhos. O desejo de Deus, que é a manifestação do seu reino eterno, a vontade de Deus de manifestar o novo homem para o mundo, para os mundos, para os universos, os multiversos, para seres dessa vasta criação de Deus. Eu já falei aqui e sempre repito que Deus, ele tem uma vontade, a vontade de Deus é de se dar a conhecer, é de manifestar a si mesmo. Só que ele não determinou fazer isto de maneira direta.
Como quem chega e fala assim: ó, pessoal, ô universo, seres mesmo, todos aqui, seres humanos, olhem para cá por gentileza, eu sou Deus, viu? E eu estou aqui, eu sou amor, viu? Eu sou amor, olha lá. Eu sou justiça, viu? Vamos lá, pessoal, olha aqui, eu sou Deus, eu sou o Criador. Eu sou bondade, viu? Eu sou misericórdia. Não, ele não determinou fazer isso diretamente assim, se apresentando. Mas ele determinou fazer isso por meio do homem. Por isso que ele disse, foi ventilado na eternidade passada, que um homem seria criado, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o projeto do homem é um projeto, é algo principal no projeto eterno de Deus, porque ele determinou que através do homem ele daria a conhecer a sua vida eterna, a sua própria essência. Tudo aquilo que ele é, em essência e natureza, seria manifestado por meio do homem. Mas não qualquer homem, no sentido geral da palavra, mas por meio do novo homem. Diga comigo, novo homem. Este novo homem é Cristo e a igreja. Este novo homem é o verbo que se encarnou. É aquele homem conhecido como Nazareno, Jesus de Nazaré. Ele é o primeiro desta geração celestial. E ele, como homem, caminhou nessa terra por 33 anos e meio aproximadamente. No final do seu ministério, ele foi à cruz, morreu, foi sepultado, desceu ao Hades, passou 3 dias e 3 noites lá, ressuscitou no terceiro dia, e depois subiu aos céus, foi entronizado à direita do Pai, exaltado à destra de Deus, para cumprir com uma tarefa, de subjugar os seus inimigos, e de tomar posse do seu reino. Reino este, que é constituído por todos nós. A igreja de Jesus Cristo, esta igreja, este conjunto, esta assembleia de chamados por Deus, de escolhidos por Deus, de regenerados por Deus, compõe o reino dos céus. É um conjunto de pessoas, todos os que creram, que ao lado de Jesus formam o novo homem, que está em oposição ao velho homem. Se tem o novo, também tem o velho. E o que é o velho homem, pastor? O velho homem é você, e sou eu. Nós somos velhos. Pastor, mas você acabou de dizer aqui agora que nós somos novos. Somos novos e somos também velhos, porque a natureza caída, adâmica, ainda está em nós. O velho homem não é a pele, não são os traços do rosto, da face, não é a altura, a cor do cabelo, a cor dos olhos. O velho homem não é essas coisas interiores. O velho homem consiste numa velha natureza de rebelião a Deus, que está impregnada em nossa alma, em nosso ser, na nossa vida, nos nossos pensamentos, na maneira que nós olhamos, vivemos, lemos a vida, nos relacionamos com as pessoas, em casa. Esta maneira caída, que não agrada a Deus, que entristece ao Espírito Santo, que estorva a obra de Deus, é conhecida como natureza caída, pecado, rebelião, velho homem. Natureza do velho homem, o velho Adão. Só que também nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos feitos novas criaturas, somos novo homem em Cristo Jesus. E agora o novo homem está sendo implantado em nós, a mente de Cristo. Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 2, salvo engano ali versículo 16, por ali assim mais ou menos, que nós temos a mente de Cristo. E em Gálatas capítulo 4, o mesmo apóstolo Paulo declarou
que Cristo está sendo formado em nós. Ele fala: eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em nós. Então veja só que coisa linda que é a obra de Deus. A natureza de Deus sendo implantada em nós, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, para que passo a passo, pouco a pouco, de maneira progressiva, você comece, você que é servo de Deus, serva de Deus, você que é cristão, para que pouco a pouco você comece a aparecer com Cristo. E não aparecer com o anticristo. Pastor, que é isso, pastor? O que é? O que é o anticristo? O anticristo é um homem que virá. E o que é a palavra anticristo quer dizer? Anti é contrário. Contrário a Cristo. O velho homem é anticristo. O velho homem é contrário a Cristo. E o texto que diz que o homem da iniquidade virá, o mesmo texto lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz que o mistério da iniquidade já opera. E qual é o mistério da iniquidade? O espírito do anticristo que está nos corações dos homens, dos seres humanos, dos cristãos, que estão, talvez de maneira até inconsciente, se opondo a Cristo e à sua vontade. O mundo coopera? Sim. As coisas do mundo, quando eu falo mundo e coisas do mundo, eu estou falando as coisas da vida. Entenda. O trabalho, a educação, a família, os negócios, os projetos, o lazer, o entretenimento, essas coisas da vida, amém, irmãos? Da vida, não estou falando de coisas pecaminosas, não. Essas coisas da vida, elas podem se tornar empecilho na vontade de Deus em nossas vidas. Vai depender da maneira que você vê as coisas do mundo, as coisas da vida. Porque é a maneira que você vê, e a maneira que você entende, e a maneira e o modo e com que intensidade você as busca. Sabe aquela busca intensa pela educação, pela formação, e para concluir, e para alcançar, e para avançar no conhecimento, tudo maravilhoso, tudo é bom. É tudo muito bom. Até porque o sábio Salomão, ele disse que o muito estudar é canseiro e enfado. Falou, né? Tá aí. Pastor, quer dizer que eu não posso me formar? Deve. Mas você deve fazer estas coisas como se dela não precisasse. Vou me formar, vou fazer bem a faculdade, mas não vou me apegar, não vou lançar raízes, não vou me envolver, não vou colocar no meu coração, a minha vida, todo o meu ser naquilo, porque você vai esquecer de Deus. E quando você esquece de Deus, você incorre em pecado. Porque se esquecer de Deus é pecado, se esquecer de Deus é remartir, é errar o alvo. É apostasia, é dar as costas a Deus. E tudo isso que eu estou falando aqui é para dizer para vocês o seguinte: todas essas coisas se opõem ao Evangelho. Pastor, eu nunca ouvi dizer que minha família, que o meu negócio, que o meu trabalho, que a minha escola, a minha faculdade, a escola dos meus filhos, que essas coisas da terra, os meus projetos, viagens, eu nunca ouvi dizer que essas coisas, elas estorvam e atrapalham. Aí eu digo, o que Jesus declarou lá em Lucas capítulo 17, quando ele diz que no tempo que Cristo viesse, no tempo da segunda vinda de Cristo, nos dias ali do advento, que nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, o mundo estaria como nos tempos de Noé e de Ló. Falando para os seus discípulos. Aí você pergunta, qual é a característica dos tempos de Noé e dos tempos de Ló? Aí Jesus narra as características. Ele fala, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aí a pergunta que fica é pecado comer e beber?
Não é beber pinga, não, irmão. Beber água, qualquer coisa, suco. É pecado comer e beber? É pecado? Não é pecado comer e beber. É pecado casar e dar os filhos em casamento? É pecado? Não. É pecado comprar, vender, plantar e edificar? É pecado? Ou comprar um lote, pastor? Que maravilha, glória a Deus que você vai comprar um lote. É pecado isso? Não. Mas ele disse que os discípulos deveriam estar bastante atentos, porque estas coisas que eu acabei de dizer aqui agora, que está escrito que Jesus declarou, vai privar os cristãos do arrebatamento. Porque ele fala: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Quando Noé entrou na arca e não o perceberam, quando Ló saiu de Sodoma e não perceberam, veio o dilúvio, matou todo mundo, os rebeldes, veio o fogo e matou todos os rebeldes daquela época. E o que isso tem a ver com uma mensagem que fala sobre uma carreira que consiste num bom combate da fé? Aqui está o ponto. Porque tudo isso nós estamos falando aqui, a vontade eterna de Deus, o novo homem, os cristãos, a palavra de Deus, as reuniões da igreja, a comunhão com Deus, o arrependimento, a mudança de coração, a mudança de mente, a mudança de comportamento, se entregar a Deus, entender o evangelho, tudo isso consiste em uma defesa, começando pela palavra objetiva, que é a doutrina. Nós não podemos abrir mãos da doutrina. A igreja de Jesus Cristo, como coluna e baluarte da verdade, é um sustentáculo da verdade, é uma testemunha, é um testemunho para Deus e um antitestemunho para as trevas, para o pecado. Isso só é possível por meio da verdade, da doutrina, do ensinamento, do evangelho. Porque ser coluna e baluarte da verdade é ser defensores da verdade. Como que isso acontece? Por meio de se proclamar a verdade. Você defende quando você proclama. Ninguém defende guardando a Bíblia, esse livro aqui, dentro de uma gaveta. Guardar a palavra. Guardar a palavra. É guardado na gaveta. Tranca, cadeado. Não, você está guardando um livro. A palavra é espírito e vida. A palavra não é papel. Não é papel branco e letras pretas. A palavra, ela não é uma lenda. A palavra de Deus não é uma filosofia, um pensamento positivo. A palavra é viva. É o próprio Deus sendo ministrado como verdade. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creram. E nós temos esta responsabilidade. Esse ministério aqui, ele nasceu com o intuito de ser coluna e baluarte da verdade. E quem quiser estar conosco, vai nos seguir. Vamos estar todo mundo junto aqui, ó, como um pequenino rebanho fraco. Pensa num rebanho fraco. É isso aqui. Aqui. Pouca força. Jesus nos declarou lá em Apocalipse capítulo 3, versículo ali, a carta a Filadélfia. Tens pouca força. Eu sei que vocês, Filadélfia, que é a igreja do reino, da palavra, vocês têm pouca força. Entretanto, não negaste a minha palavra e guardaram o meu nome. Contrário. Não negaste o meu nome e guardaram a minha palavra. É a característica principal de Filadélfia, que, diga-se de passagem, é a igreja do arrebatamento. E nós vamos até o fim. Se for para entregar essa loja, vamos entregar. Nós não estamos apegados a isso aqui não. E vamos congregar nas casas, vamos voltar para qualquer lugar. E não tem problema nenhum, porque para o evangelho ser pregado não precisa de microfone. O evangelho ele vai sendo pregado de casa em casa, de qualquer maneira. Eu não me apego a essas coisas não. E nós não nos apegamos. Por outro lado, esse lugar aqui é um lugar, um ambiente, né, bastante importante nesse sentido de serviço. No sentido administrativo da palavra,
isso aqui é muito bom para que nós possamos nos reunir, que pessoas venham e entrem, sentem, né? Se assentem e ouçam a palavra. Bom, mas ser coluna e baluarte da verdade é ser defensores da verdade, é ser guardiães da verdade, desta palavra, que ela é tão forte, tão poderosa, capaz de mudar vidas, capaz de mudar famílias, capaz de quebrantar o coração do ser humano, que é tão duro. É uma palavra poderosa, capaz de cumprir em nós a vontade de Deus, que é de nos fazer conforme a imagem do Filho primogênito, que é Cristo. Quando ele fala primogênito, é o primeiro dentre muitos. Quando ele veio, quando o verbo se fez carne, olha decidinha aqui, ó, ele era o unigênito, sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele veio como unigênito, vive essa vida, um viver humano, um padrão elevadíssimo, humanidade elevada, porque ele não vivia como velho homem, ele vivia como novo homem. E o que é o novo homem? Acabei de falar, Deus em nós, Deus manifestado naquela natureza humana ali, aquele humano, aquele ser humano ali, aquele nazareno, ele manifestava o Pai. E é isso que Deus quer se manifestar, Deus quer se dar a conhecer por meio de Cristo e a igreja, da cabeça e do corpo. Cristo a cabeça, nós, corpo de Cristo, membros desse corpo, que pregam a palavra, mas não ficam na pregação somente, porque ser coluna e baluarte da verdade, combater o bom combate da fé, consiste em promover a fé como pregação, como verdade, como doutrina, sã doutrina, e também na luta por experimentar esta palavra. E aqui está a parte mais difícil da vida cristã. É fácil pregar, é fácil falar, é fácil se assentar nas cadeiras e ouvir, é fácil cantar, orar, essas coisas assim gerais são fáceis. O difícil é quebrantar o coração, é se render a Deus. Cantamos cantos que falam sobre se humilhar, se render, se esvaziar aqui, ó, cantamos aqui hoje. O difícil é você abrir mão do que você é, como ser humano, da tua educação cultural, familiar, social, religiosa. O pecado, que é a oposição a Deus, que é o espírito de oposição a Deus, foi gerando uma humanidade, foi formando uma humanidade. Quando eu falo essa humanidade, é os seres humanos. Os seres humanos foram sendo formados mentalmente, da consciência, do coração, do entendimento, que é um entendimento, que é uma formação que se opõe a Deus, que não pensa como Deus pensa e nem caminha como Deus caminha, não quer o que Deus quer e não faz o que Deus faz. Por isso que Paulo falou assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Isso aqui é o que tem de mais sublime na vida do cristão. Você pode não ter nada, você pode estar todo destruído, o teu dinheiro pode ter acabado, você pode estar desempregado, a tua saúde chegou ao fim, está morrendo, mas se você guardou o evangelho, se você lutou a luta espiritual em prol da verdade, então você tem tudo. Porque esta vidinha aqui, esta vidinha de 70 anos aqui, ela vai passar. Eu estava ontem eu estava com 25 anos, hoje eu estou com 50. Estou indo para os 75, de 25 e 25, né? Logo, logo estarei com 75, se chegar lá. Você também. E o que nós estamos fazendo como seres humanos, como cristãos? Estamos combatendo o combate da fé, estamos vivendo esta carreira de maneira intensa, com dedicação, com prudência, com amor,
com devoção, com entrega, ou estamos vivendo uma vidinha cristã mais ou menos aí, religiosa, com a Bíblia debaixo do braço, e declarando o nome de Deus, e declarando frases de efeito? Quanto a mim, Paulo disse, versículo 8, já estou sendo oferecido por libação. Isso aqui toma emprestado a libação, que é a figura do momento, da cerimônia do sacrifício. Isso, com certeza, trazendo aqui um entendimento sobre o tipo de morte. Ele seria um mártir, né? Paulo estava preso nessa ocasião, em uma prisão domiciliar em Roma, já com a sua execução decretada por César Nero. Paulo, ele foi decapitado na sua cidade natal. Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Ele era judeu de judeu. A mãe era judia, o pai judeu, e ele judeu. Só que nasceu em Roma. E ele, na sua cidade natal, estava sendo entregue, já estava próximo da sua morte. O tempo da minha partida é chegado. Então veja que Paulo, ele viveu a vida dele de maneira muito intensa depois de Damasco. Damasco é o divisor de águas da vida de Paulo. Tem o antes e o depois. Antes é antes de Damasco, da estrada de Damasco. O depois é depois que aconteceu em Damasco, quando ele se encontrou com Cristo. Antes perseguidor de Cristo, depois ele passou a ser perseguido por Cristo. E ele não levava em conta essas coisas não, ele não está aqui reclamando não. Eu estou reclamando, eu estou muito triste, a igreja não me ajuda, cadê os irmãos, estou preso, cadê Deus que não está vendo a minha situação? Ele não fez igual Jó fez não. Jó não disse que se Deus fosse justo, Deus não faria aquilo com ele? Como é que Deus é justo e faz uma coisa com um homem justo como eu? Jó falou assim. Só que Paulo falou assim, não, eu estou sendo entregue, o momento da minha partida é chegado, já estou sendo entregue por libação, é um sacrifício voluntário, o momento da partida chegou, isso não importa, o importante é que eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Isso tem que entrar como uma flecha no nosso coração. Isso tem que ser como uma âncora de um navio no fundo do mar. Ela fica ali, ela crava no fundo, pega ali uma rocha ali e o navio não sai do lugar. No sentido de firmeza. Seja firme, meu irmão e minha irmã. Não seja oscilante, volúvel, vulnerável. Não seja fraco. Tenha um coração forte para servir a Deus, para ser um defensor desta palavra. E para experimentar o evangelho de Deus na tua vida, na tua casa, com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, no teu trabalho. Não seja apegado a essas coisas materiais, porque isso passa, o mundo passa. Dinheiro acaba, a saúde acaba, a vida acaba, os prazeres acabam. Acaba tudo. O que permanece eternamente é a palavra de Deus, permanece para sempre. Por quê? Porque a palavra de Deus não é este livro, a palavra de Deus é Cristo, é Deus. É o novo homem, é a vontade de Deus. Eu encorajo vocês a prosseguirem, com pandemia ou sem pandemia. Não importa a pandemia, temos que ter todos os cuidados e sermos responsáveis como cidadãos responsáveis. E tomar todas as precauções necessárias exigidas pelas autoridades. No entanto, não podemos inverter os valores e se esconder atrás de uma pandemia, de um distanciamento social para não congregar mais, para não mais adorar a Deus, para não servir a Deus. É isso que eu estou falando para vocês. Preciso falar para vocês isso aqui, ó. Vamos dar as mãos e vamos fazer o que Jesus disse. Ele falou assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Qual é o entendimento desse versículo? O que é ajuntar com Cristo? O que é espalhar o que Cristo está juntando? Você imagina uma pessoa num trabalho, um trabalho manual. Ali, ó, puxando, ajuntando, colocando, limpando, ajeitando, organizando. Aí vem outro jogando tudo, espalhando, mete os pés, joga tudo no chão e fica gritando e sorrindo como menino. É isso que acontece com os cristãos que não entendem o evangelho e que estabelecem o seu próprio evangelho, a sua própria verdade, a sua própria doutrina.
acaba por lutar contra Deus. É o que Paulo fazia antes. Paulo com a lei de Moisés na mão, debaixo do braço. Paulo, a lei de Moisés, debaixo do braço. E ele, fariseu, líder, pastor nos moldes de hoje, ser um pastor, ser um bispo, culto, doutor, mestre, em todo o ensinamento, em toda a teologia judaica, filósofo, poliglota, grande homem, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para a obra que Deus tinha para ele. Só que ele com todos esses atributos e vantagens humanas, ele estava intensamente perseguindo Cristo. Ele estava com todas as suas forças perseguindo a Cristo, e em nome de Deus estava perseguindo a Cristo. Para onde você está indo, Saulo? Eu estou indo a Damasco, a cidade de Damasco, com cartas de autorização do Sinédrio para prender um grupo. Tem um grupinho lá que estão invocando um tal de Jesus de Nazaré. E a lei de Moisés não fala de Nazaré, fala só de Yahvé. Há um só Deus. Só que Saulo de Tarso não sabia que Yahvé se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Caminhou, Yahvé caminhou no meio das pessoas, e as pessoas conheceram Yahvé, perceberam o Cristo de Deus, perceberam o Senhor dos céus e da terra, creram nele. E agora Saulo estava indo com toda a intensidade, com toda a força, com toda a fé, em nome de Deus, não estava em nome do diabo, em nome de Deus, estava perseguindo Yahvé. Mas depois que ele se encontrou com Cristo, ele recebeu toda a revelação, ele recebeu a revelação do Evangelho, da verdade de Deus, foi constituído apóstolo dos apóstolos, o 12º apóstolo do Cordeiro, o fundamento, aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento e trouxe a revelação de toda a economia de Deus. Aí ele passou a ser perseguido e no final da sua vida chegou à conclusão: tudo o que vale é combater o bom combate da fé, é ser defensor da verdade, é cumprir com a carreira, é saber que tem uma carreira, é saber que Deus olha para você e espera alguma coisa de você. E Ele espera que você, que eu, que todos nós, que todos os cristãos nos unamos a Ele. E que esta união de coração, de fé, de visão, possa produzir, possa viabilizar a vontade de Deus em nós. Isso é combater, isso é viver intensamente a vida cristã, isso é ser filho de Deus, isso é ser cristão, isto é ser discípulo de Jesus Cristo. O discípulo, ele está com o mestre, ele caminha com o mestre, nas mesmas pisadas, no mesmo lugar. Ele tem prazer de estar com o mestre, ele tem prazer na palavra de Deus. O discípulo, ele ama a obra de Deus, não é a obra do pastor Fernando, não é a obra do pastor fulano de tal, não, a obra de Deus. E a obra de Deus só Deus realiza, porque ela é espiritual, ela é interior e ela é eterna. E esta obra acontece mediante a palavra da verdade. Amém? A palavra vai produzir a obra, a palavra vai fazer com que a vontade, tudo aquilo que Deus decretou aconteça no teu coraçãozinho, no meu coraçãozinho, e que Deus seja glorificado em nós. Amém, irmãos? Quando entender a palavra, diga amém. Eu encorajo você a prosseguir. Não importa o que aconteça, prossiga. Porque essa vida passa rápido e tudo acaba. E logo, logo nós estaremos com o Senhor. Aí naquele grande dia que nós nos encontrarmos com Ele, que nós tivermos cumprido com a nossa responsabilidade, aí nós ouviremos as doces palavras de Cristo, quando olhar no seu olho e falar assim: muito bem, servo bom e fiel. Tu foste fiel no pouco. Tu não foi fiel no muito, foi no pouco. Pastor, eu queria fazer muito para Deus. Não, faça só o pouco. O pouco é aquilo que chega à tua mão para ser feito. O que chega na minha mão para eu fazer é um tanto. O que chega para você é outro tanto. O que chegou para Paulo foi outro tanto. Para Jesus, um outro tanto.
E cada um tem a sua porção, cada um tem o seu pouco. Seja fiel no seu pouco, naquilo que Deus está te dando. Seja fiel nas oportunidades que Deus te dá, para que você seja introduzido no muito. Ele fala, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Esse é o encargo que eu queria falar para vocês essa manhã. Não desista da tua fé. Não abandone a tua confiança. Seja firme. Seja ousado. Seja dedicado a Deus, a palavra. Seja um defensor da verdade, um promotor da verdade. Promova essa palavra, compartilhe com pessoas, para que Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas nessa época nossa aqui, ó. Lembra quando você estava em algum lugar e você ouviu uma palavra diferente, você falou assim, opa, peraí, tem coisa aqui, ó. Opa, tem coisa aqui. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã que talvez esteja nos assistindo, a irmã Luísa, de Natal, Rio Grande do Norte. E ela disse que já faz parte desse ministério, porque eu disse que o senhor é meu pastor. Eu falei, amém, irmã. Porque eu queria ter vivido, eu queria ter ouvido essa palavra antes. Uma palavra que não se acha, que não se vê, era escassa. Uma palavra que alimenta, que fala, que quebranta. Uma palavra que nos enche, que nos fortalece. Porque a palavra de Deus é a palavra que nós precisamos ouvir, precisamos pregar e precisamos experimentar. Que Deus abençoe toda a família da irmã Luísa, que está em Natal, e os irmãos que nos acompanham em outros lugares. Tem irmãos também no Piauí e em outros lugares. Isso é o que nos deixa felizes, saber que essa palavra está alcançando as pessoas. Só isso. A única coisa que nós temos que fazer é pregar a palavra. Prega a palavra, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Para essa palavra ser pregada, nós precisamos dar as mãos, amém, irmãos? Dar as mãos. Vamos permitir que a pandemia, o coronavírus, né? O Covid-19 acabe com a nossa fé, não. Destrua aquilo que foi construído dentro de nós, como fé, como disposição, como pensamento, como visão. Não vamos permitir isso, não. Vamos avançar até aquele grande dia. Amém? E que Deus possa nos dar graça e nos fortalecer a cada dia, para que possamos continuar nesta carreira até o fim, em nome de Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.